Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. E eu quero falar sobre mais um capítulo da novela que continuará ainda pelos próximos dias, da renovação ou não, da permanência ou não do Renato Portaluppi no comando técnico do Grêmio. Por quê? Porque aquelas informações que antes eram tidas como especulações de um interesse claro do Atlético Mineiro, senhores, agora caiu tudo por terra. Isso é um fato, são notícias. A partir do momento em que ontem ainda os amigos lá, abraço pro Everton Guimarães, meu colega jornalista lá da Band BH e da Rádio 98 FM lá de Belo Horizonte, eles trouxeram em primeira mão de que já na quarta-feira tinha desembarcado em Belo Horizonte o empresário do Renato, o gauchinho, o Gerson Oldenburg. E claro que faz parte. Isso nunca aconteceu, claro que outras vezes já aconteceu, mas nós temos que considerar que neste momento tem dois fatos, tem duas frentes. Um Renato que é chamado para conversar com o presidente Romildo e com o CEO do clube, o Carlos Amodeu, e que nessa reunião é colocado às claras para o Renato o teto de proposta que o presidente Romildo tem a oferecer para o Renato, ou seja, sim, o presidente quer que o Renato continue e o presidente está oferecendo um aumento salarial para o Renato. Só que isso tem um teto, e esse teto não alcança o que está oferecendo, por exemplo, o Atlético Mineiro. E mais, por que o Renato em determinado momento aceitou conversar com o presidente Romildo, tendo a participação também do CEO do Grêmio? Porque o Renato quer saber que nível de investimentos o Grêmio pode oferecer na próxima temporada. E vou dizer mais, tá? Porque eu sei que alguns torcedores do Grêmio torcem mais para o Renato do que para o Grêmio. Então não gostam quando algumas notícias, só que são fatos, não tem especulação. Quando começou, isso é especulação. Não, o empresário do Renato já disse que além do Grêmio tem mais 6 propostas, que o Renato tem 7 clubes interessados na aquisição dele. Um deles é o Grêmio e mais outros 6. Vazou proposta do mundo árabe e a proposta do Atlético Mineiro, com o desembarque do Gerson Oldenburg na capital mineira para trabalhar diretamente essa negociação, cai tudo por terra. E mais, não sou eu que vou para as entrevistas coletivas, como outro dia foi o Renato, e disse o seguinte: primeiro, disse que o Grêmio não investiu nada na última temporada, o que não é verdade. Mas o Renato disse o seguinte, que para que em determinado momento voltem a cobrar conquista de títulos pelo Grêmio no comando do Renato, o Grêmio vai ter que investir mais. E o Grêmio tem um limite de investimento diferente do Atlético Mineiro, que é o outro clube interessado na contratação do Renato. O Atlético Mineiro já tinha contratado o Keno, já tinha contratado o Hulk, agora fechou e anunciou já a apresentação do Nátio Fernandes. O Atlético Mineiro, ele revolucionou o futebol brasileiro nos últimos meses, contratando jogadores que até bem pouco tempo não se imaginava a possibilidade de atuarem no Brasil. O Hulk foi um exemplo, com um contrato que em 2 anos o jogador vai receber aí o equivalente a mais de 50 milhões de reais. O Nátio Fernandes era tido como, não, para tirar o Nátio Fernandes do River Plate, só o futebol da Europa, ou quem sabe o futebol mexicano que paga muito. Pois não, eles todos estão agora no Atlético Mineiro. A atuação do Atlético Mineiro no mercado do futebol, ela realmente é uma atuação que chega a assustar. De uma hora para outra virou o novo rico do futebol brasileiro, e aí a gente compara algumas coisas. Primeiro, nós temos 2 fatos aí. Se o Renato quisesse ficar no Grêmio, ele já teria dito, vou ficar. Não, presidente, vamos ajustar aí. E aquela conversa de que em 5 minutos se resolvia. Por que agora não se resolve em 5 minutos? Porque o Renato está colocando exigências baseado numa proposta de um outro clube que ele tem, que lhe cobre todas essas exigências. O Renato está vendo uma situação, porque a situação do Renato no Grêmio ela é muito cômoda, todo mundo sabe disso. O Renato é o maior ídolo da história do clube, ele em determinado momento ele pinta e borda, como diria minha avó, dentro do Grêmio. Só que neste momento ele está vendo uma outra oferta que financeiramente para ele é viável. E além do financeiramente viável, de um salário, um salário e colocado no papel durante 2 anos, de luvas de 11 milhões de reais nas mãos do Renato, e de um investimento em contratações que, convenhamos, o Renato não vai ter aqui no Grêmio. Isso fica muito claro. Ou alguém acredita que o Grêmio vai contratar o montante que o Atlético contratou? Não vai. Isso é uma realidade. E o presidente Romildo, nessa primeira reunião com o Renato, deixou muito clara a situação para ele, de que o Grêmio tem um limite. Inclusive, aceitando aumentar o patamar salarial do Renato, mas num limite que não alcança, por exemplo, o que está sendo ofertado lá pelo Atlético Mineiro. E para que a gente... eu estou colocando fatos aqui. Tá? Isso são fatos. O empresário do Renato está sim em Belo Horizonte. Ele não está lá para comer pão de queijo, como eu falei no último vídeo. Mas vamos para um outro fato.
O próprio empresário do Renato já disse em outras entrevistas o seguinte: olha, tem um detalhe aí. A partir do momento em que o Renato manifeste o desejo de ficar, aí eu entro em cena para negociar valores. Ele está em BH fazendo o quê? Negociando valores. Então, se ele está entrando em cena, é porque sim, o Renato já deu ok para ele, para negociar com o Atlético Mineiro. Só que, claro, o Renato, por tudo que ele representa na história do Grêmio, ele não vai simplesmente fechar a porta, ele vai sentar para negociar. Então, na linguagem do futebol, isso que está acontecendo é chamado de leilão. Porque se o Renato perde a Copa do Brasil, o caminho fica mais aberto para ele sair. Ah, vamos deixar o outro cara chegar aí, ver se consegue mudar o time, não sei o quê. Se ele ganha a Copa do Brasil, ele se autovaloriza. E aí ele chega no presente. E aí, presente? E agora, como é que ficamos? Faz parte do jogo? Faz parte. O Renato não é o primeiro a fazer isso. Isso é comum no futebol. Eu só estou trazendo fatos. Porque quando a gente traz algumas informações, parte dos torcedores do Grêmio, que torcem mais para o Renato do que para o clube, ficam bravos. Pensam que isso é picuinha da imprensa. Eu estou citando fatos. Fatos. Contra fatos não há argumentos. Eu estou citando fatos. Eu estou trazendo informações baseadas em fatos. Sim, o Renato ainda não disse que fica para o Grêmio. Isso é um fato. Sim, o empresário do Renato está em Belo Horizonte para negociar com o Atlético. Esse é outro fato. Então os fatos nesse momento, eles evidenciam sim um pequeno leilão para que o Renato possa permanecer ou não no Grêmio. A minha aposta é que, devido aos números que estão sendo oferecidos para o Atlético e a limitação dos números que tem o Grêmio, o Renato não vai ficar. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Lembrando, hoje, dia de jogo, antes e depois da partida, tem live aqui pra gente trocar uma ideia. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.